Bom dia, meu nome é Fabiano Faga Pacheco e vou aqui apresentar um estudo de caso para análise de uma disciplina do curso de especialização em patrimônio espeleológico. Vou começar a apresentação. Opa. Está aqui, contando o tempo a partir de... Opa, deixa eu diminuir isso daqui, para não ficar na minha frente. Bom, vai ficar assim, espero. Bora lá, começando o tempo a partir de agora. É um seminário temático da disciplina Plano de Manejo Espeleológico e Qualificação de Cavernas para Uso Educativo, Ecoturístico e Geoconservação. Os professores responsáveis são Daniel Menin e Luiz Afonso Figueiredo, e o que eu vou apresentar é uma análise do parecer técnico espeleológico para avaliação do grau de relevância de cavernas no loteamento Jardim Recanto da Ilha, Saco Grande, Florianópolis, cidade em que eu me encontro neste momento. Umas coisas importantes, tá bom? A avaliação do grau de relevância de uma caverna ajuda, na verdade, a balizar ações e medidas a serem tomadas na área em que a cavidade subterrânea está inserida. Quando se trata do contexto que vai alterar substancialmente o uso do solo, uma série de medidas devem ser tomadas para um menor manejo da situação. E isso potencialmente envolve dois conflitos, né? Envolve o conflito do direito privado com o direito público, o direito de construção dentro do meu terreno contra direitos difusos de um ambiente ecologicamente equilibrado. Isso acaba gerando, no meio da espeleologia, conflito entre a conservação de cavernas e as alterações do uso do solo que podem impactar direta ou indiretamente as nossas cavidades naturais. E sob essa ótica, né, alguns instrumentos ao longo das últimas décadas foram desenvolvidos de forma a ajudar na tomada de decisão, tanto por gestores públicos quanto de analistas, técnicos e empresários, para tornar mais claras as regras do jogo. Isso é o mais importante para todo mundo. Quais são as regras? O que pode ser feito, o que não pode, em que condições e quais as medidas a serem tomadas para evitar maiores prejuízos. Bom, um desses instrumentos é a categorização das cavidades naturais em graus de relevância. A gente tem hoje 4 graus de relevância nas normativas existentes, né, nas instruções normativas. Uma caverna pode ser considerada de relevância máxima, relevância alta, média ou baixa. Para cada uma dessas condições, existem características que remetem ao impacto possível ou não possível dentro das cavidades. E mais, quais medidas protetoras, mitigadoras, compensatórias a serem tomadas no caso de haver algum impacto que seja irreversível nessas cavidades. Eventualmente, inclusive, até impactos que sejam reversíveis. Isso para qualquer atividade existente, né, dentro ou ao redor, em áreas que impactam diretamente na existência, na espeleogênese dessas cavidades. E especificamente agora, o que nós pretendemos é analisar um estudo. Que estudo é esse? É esse que está aí do lado. O parecer técnico espeleológico para avaliação do grau de relevância das cavernas, que foi feito nesse local, loteamento Jardim Recanto da Ilha. Quem fez foi a empresa Minas Hidrogel. Tem três. Ela é feita por, composta por um geólogo, que é o Saito. Ele foi responsável pela parte geológica, geomorfológica, geográfica e pelos mapas que existem nesse parecer, e por 2 biólogas. Fizeram um excelente trabalho. Sob esse ponto de vista, eu vou tirar meu chapéu para elas. A pedido dessa urbanizadora, né? Urbanizadora colmeia, loteadora, né? O que que acontece? Esse loteamento, inicialmente,
Ele estava ocorrendo em 2012, o Espelho Grupo Teju Jaguar, opa, o Espelho Grupo Teju Jaguar foi ao Ministério Público Federal e falou: opa, 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 olha só, tem caverna nesse loteamento. Não está sendo considerado na implantação de loteamento a presença dessas cavidades. Estão sendo simplesmente ignoradas. Bom, falando aí, né, o documento foi feito por um geólogo e duas biólogas. E em 2012 foi feita essa denúncia ao Ministério Público. E a partir dessa denúncia foram feitos dois laudos. Em 2013, lá está 2023, mas é 2013, tá? Teve um laudo técnico ambiental de caracterização de habitat da fauna silvestre ocorrente em cavidade granítica, feito pela empresa Dinâmica. E em setembro, a Geo Sustentável fez um outro estudo que foi considerado muito ruim, foi considerado inválido. E foi nesse contexto que, 2 anos mais tarde, de 2 para 3 anos mais tarde, em 2015 e 2016, foi contratado a Minas Hidrogel para realizar o presente estudo. Foi destaque na SBE Notícias, né, reportagens aí do Rodrigo Dalmolin, matérias escritas por ele sobre o próprio loteamento. E esse loteamento, nessa loteadora, já tinha sido condenada por remoção de árvores em área de preservação permanente e mais alguns contextos que eu vou apresentar mais adiante. Metodologia. Sobre o trabalho em si, né? Esse parecer foi feito no Saco Grande. Saco Grande é um bairro de Florianópolis que fica ao norte do Distrito Sede. Ainda fica no Distrito Sede, é o último bairro desse distrito, que vai em direção ao norte da ilha. À frente do loteamento, dá para uma rodovia centenária, que é a rodovia Virgílio Várzea. Teve um livro chamado A Ilha, de 1900, esse Virgílio Várzea que o escreveu, e simplesmente foi ele passando, caminhando pela ilha, registrando vários topônimos. E essa importante ligação acabou recebendo o nome dele. Ele passou por ali, inclusive. Atualmente, depois desse estudo ser feito, esse empreendimento está localizado na zona de amortização da Reves Maimbip, que é o Refúgio da Vida Silvestre. Atualmente é a maior unidade de conservação de Florianópolis. E ele cruza, e dá para ver aí bem do lado, ele acaba cruzando o caminho do Saco Grande a Ratones. Esse é um caminho centenário, é um dos 4 caminhos que faziam a ligação do centro de Florianópolis rumo à região de Ratones pelos morros, né? Era um caminho que não era pelo litoral, algo que era comum. Então, o pessoal de carro de mandioca passava por ali. E depois foi utilizado por uma pedreira da região. Vamos lá. O que o estudo se propôs a fazer? Ele queria analisar o grau de relevância das cavernas. O que ele fez? Ele foi lá no CANIE, lá no ICMBio, e verificou quais eram as cavernas cadastradas no CANIE que estavam em Santa Catarina, em Florianópolis e na região do Saco Grande. E foi essas cavernas que supostamente poderiam impactar no loteamento. Esses pontos, esses acampamentos verdinhos que estão aí no mapa. Isso difere um tanto das cavernas que existem na região hoje em dia, tá? Nós temos muitas outras cavernas, e só nesse mapa aí, que não dá para ver, que não são mostradas pelo menos outras 15 cavernas. É mais ou menos isso que não está mostrado nesse mapa. Enfim, ele utilizou o CANIE para isso. Foram feitos estudos de geomorfologia, geologia e pedologia. Basicamente, foi checada a literatura disponível e depois o geólogo responsável caminhou em campo e verificou se as condições correspondiam à literatura. Ele verificou processos de ravinamento, de erosões diferentes, não registrou, aí é curioso, né? Não registrou córregos e cursos d'água existentes que, inclusive, estão diretamente ligados à gênese de duas das cavernas que estão ali, né, que estão com processos ativos, né, hidrológicos. E eles acabaram fazendo análise de relevância em 7 cavidades. Esse era o objetivo deles. Mas a gente vai ver que no final
acabou sendo feito a análise de relevância de apenas 4 cavidades. As 4 que supostamente impactariam mais diretamente no empreendimento. E aqui é parte da geologia da região, né, mostrando blocos que foram limpos por águas pluviais. Essas águas pluviais, é, existem lá rios que são temporários e rios permanentes. Alguns dos rios permanentes passam e correm diretamente sob as cavernas e formam, inclusive, as maiores cavernas da região. 2 delas foram das cavidades que foram analisadas, que é a Gruta do Saco Grande e o sistema de cavernas da água corrente. Tá? Foi. E como resultados, né? Além disso daí, da metodologia foi feita a parte biológica. Então, as 2 biólogas tiveram treinamento com a professora Alina Bichuete para coleta e formas de, não só de captura, mas de como você averiguar a presença de dos vários habitantes, né, dessas cavidades naturais. Então, eles tiveram um trabalho de campo prévio com a professora Alina Bichuete, foram na região, verificaram as cavernas. A partir dali, né, verificaram quais iam ser correspondentes para cavernas de nível regional, as cavernas de nível local, que fazem parte da análise de relevância. E elas foram atrás de um melhor, de uma pesquisa para serem um pouco mais bem feitas. Ainda assim, houve problemas, tá bom? Os resultados do trabalho. O que eu quero mostrar são os principais resultados, tá? Porque esses resultados balizam, inclusive, a conclusão desse parecer espeleológico. Eles consideraram o sistema de cavernas da água corrente com um grau de relevância máximo, basicamente pela presença de uma espécie, eu vou mostrar mais adiante. A Gruta da Laje e a Gruta do Saco Grande foi considerada de relevância alta e a Gruta das Pedras Grandes de relevância média. As outras cavidades não foram avaliadas o grau de relevância. Gruta do Monte Verde, que seria o comparativo para a escala local, não foi avaliado, fica localizado no bairro vizinho ao Saco Grande. E as outras 2 cavidades, que seriam para o contexto regional, que é uma Gruta do Saco Grande, que é aqui do bairro onde eu estou aliás, Gruta do Saco dos Limões, ou Abrigo do Saco dos Limões, que é uma caverna que está no mesmo bairro que eu me encontro neste momento, e a Gruta da Praia Brava, que fica no norte da ilha, que são de mesma litologia e processos de formação até que semelhantes, embora a Gruta da Praia Brava tenha uma importância também de processos marinhos, que ela fica bem na beira da praia, ainda assim não foram avaliadas. E o Saco dos Limões e a Gruta da Praia Brava simplesmente foram consideradas inadequadas para avaliação, porque elas estão com um grande processo antrópico nelas. Então, escolheram grutas impróprias para avaliar o contexto regional. E isso consta no trabalho. Foram honestos ao dizer isso. E, além disso, 2 resultados importantes na questão bioespeleológica foram ocorrência de espécies ameaçadas. Esse daí é o Listrura campose, né, um peixinho. Ele foi encontrado no sistema de cavernas da água corrente. E esse sistema de cavernas é, tem um rio que passa por ele, né? E esse córrego, ele desce da Gruta do Saco Grande, olha só, e cruza o loteamento. Que impressionante. E isso acabou sendo não considerado no parecer espeleológico. Mas foi graças a essa espécie que a sistema de cavernas da água corrente foi considerada de grau de relevância máxima. E olha só que curioso. Essa é uma espécie que ocorre em poucas cavidades, necessita de mais estudos, e eu piamente acredito que seja outra espécie, tá? Não acredito que seja a Listrura campose, potencialmente é uma espécie nova, porque ela só foi registrada no Vale do Ribeira. E nós temos a nossa rã manezinha, o Esquinocnema manezinho. Foi encontrado em algumas grutas, né? A Gruta da Laje Brava e do Monte Verde, só que ela foi encontrada em outras cavidades. Eu vou mostrar mais para frente, um erro metodológico. E olha só, essa espécie é endêmica.
Só ocorre na ilha de Santa Catarina. Em mais nenhum outro lugar do mundo. Só ocorre na ilha de Santa Catarina. O local de maior ocorrência delas são na região do Saco Grande, é onde tem maior quantidade de registro de avistamentos. Inclusive, né, é no mesmo maciço, né, do Maimbip e do Parque da Costeira, que é um maciço lindeiro, onde a espécie foi descrita primeiramente, não em cavernas, né, na Mata Atlântica. E ela se encontra vulnerável naquela época, né, nas listas de fauna ameaçada de extinção, e simplesmente a ocorrência dela, uma espécie endêmica ameaçada, acabou não ajudando a elevar o grau de relevância de algumas cavernas. A conclusão breve que o estudo fala é: olha, tem essas cavidades aqui. Vamos dar 30 metros a partir da boca das cavidades, tá? Isso foi o considerado. 30 metros a partir da boca. E assim, ó, o empreendedor é bonzinho, ele aceita conservar as cavidades, mas vamos desses 30 metros aí, ó, libera o resto dos terrenos. Alguns lotes ali a gente fica com 80%, 30% dos lotes, mas libera tudo para construção, libera o resto, sabe? Basicamente, esse é o mapa dos lotes, os lotes que serão impactados, e eles pedem a liberação de todos os demais lotes. Mas aí vem a análise que foi feita por mim desse parecer. Nós temos alguns erros crassos nesse parecer, e graças à disciplina eu posso apresentá-los. O que que foi? Em primeiro lugar, não foi adequadamente definida a área diretamente afetada pelo empreendimento. Nós temos lá os lotes, e aí? Por que vai fazer ali? E, os fundos dos lotes não seriam impactados, mas seria. Por que está sendo analisado daquela forma? Não tem, de fato, a área diretamente afetada. Pior ainda, não foi feito caminhamento nem na área e nem na área de entorno direto. Isso não foi registrado, não consta no estudo de forma nenhuma. Eles só checaram os dados do CANIE, não checaram os dados do Cadastro Nacional de Cavernas, da SBE. Se eles tivessem checado isso, veriam muitas mais cavidades ali. Se eles tivessem feito o caminhamento, eles teriam encontrado outras cavidades. Não fizeram. Eles não fizeram topografia nos parâmetros legais. Vou mostrar mais para frente, mas não fizeram topografia adequada. Simplesmente não fizeram a planta baixa das cavidades. Eles não sabem para onde elas seguem. O parecer espeleológico não sabe para onde a caverna se desenvolve, não discute, de fato, qual foi a gênese das cavernas. O Listrura campose ocorre no sistema de cavernas de água corrente, mas a mesma água que passa nessa caverna passa no Saco Grande, na gruta do Saco Grande. Não foi feita a projeção horizontal das cavernas, ou seja, como elas estariam na superfície. Os termos locais e regionais, e isso eles colocam no estudo, não foram delimitados de forma correta para fazer análise do grau de relevância nem local nem regional, principalmente regional, foi completamente inadequado. Eles não separaram o enfoque local e regional quando você vê a análise de relevância das cavidades. Eu não sei, e eu levei isso mais adiante, qual seria sob enfoque local e sob enfoque regional as cavernas. Se elas seriam de médio enfoque local e baixo de enfoque regional, por exemplo. Ele não se percorreram as cavidades. E isso ficou muito evidente. Na Gruta do Saco Grande, eles só constam que encontraram uma entrada. Sua entrada que ela está exatamente na beira da trilha. Se eles tivessem dado a voltinha, eles encontrariam a entrada que amplia essa cavidade, inclusive um local onde tem a Câmara dos Morcegos. Morcegos, tá? Segundo o estudo, não tem morcego nessas cavernas. Eles não consideraram a ramanezinha e nem o status endêmico dela. E atualmente a ramanezinha é espécie símbolo de Florianópolis. E ela adentra também a categoria de espécie de relevante interesse para a conservação. A ramanezinha foi erroneamente identificada, não identificada. Ó, essa daí, no parecer, tá como Sinax catarine. É uma ramanezinha, tá? É esquinocnema manezinho.
e está lá na água corrente. Eles não identificaram os processos espeleogênicos que deram origem à cavidade. Na topografia, fizeram apenas o perfil longitudinal das entradas. Só isso. Eles não definiram de fato qual era a de influência daquela cavidade. Só colocaram, ó, 30 metros. É, e fizeram a delimitação apenas de um ponto. E foi o ponto de entrada. E o ponto de entradas ainda estava errado em alguns locais, tá? A caverna da concorrente também não identificou algumas das entradas. Os processos hidrológicos não foram considerados. E isso é importante porque eles falaram que não leva enchentes no local. A gente viu final de semana passado processos hidrológicos que modificaram o interior da Gruta da Jararaca, inclusive levando ela mais para frente, já que é uma caverna de talos granítico. Não foi averiguado questão de morcegos, então não foram utilizadas redes de neblina. Com isso, não foram feitos estudos de epidemiologia da raiva, estudos de fungos que têm interesse médico veterinário. Nosso amigo Rodrigo Dalmolin foi afetado por esses fungos nas cavernas. Eles não delimitaram um caminho histórico, que é o caminho do Saco Grande a Ratones. E depois desse parecer, inclusive, o loteador chegou a bloquear o caminho. Certas pessoas acabaram cortando o arame. É um caminho histórico, é via pública, por definição. Não apresentaram a classificação das cavidades, que eu falei antes, e nem mensuraram as cavidades. Não fizeram topometria, nem topografia, não verificaram volume, não verificaram áreas. Minha consideração final: o parecer espeleológico ele é um instrumento de gestão, né, para o manejo, para o uso do solo e para a determinação das ações de conservação das cavidades, bem como para a mensuração dos seus impactos. Com o parecer que eu analisei agora, perdeu-se uma oportunidade importante para a realização de bons estudos na área de geologia, bem como a boa topografia das cavidades. Ele possui uma topografia, uma metodologia imprópria para o cumprimento dos seus objetivos, e um novo estudo decente deve ser realizado na região para definição tanto da área de influência das cavidades, quanto para mensuração adequada dos impactos. É isso que eu tinha que falar. Essa é a minha referência. Desculpa, eu vi três errinhos aí que eu vou corrigir agora nos slides. Três erros ali de acentuação e gramática. E é isso. Muito obrigado. Esse é meu projeto e é isso que eu queria apresentar para vocês. Agora é só aguardar o computador responder. Tomara que tenha dado tudo certo, que meu áudio tenha ficado legível, que tenha feito a apresentação. Vou torcer para que sim.